Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir com transmissão ao vivo direto para o YouTube. Dentro dessa gravação, nós recebemos toda semana executivos C-level do setor para falar sobre logística e supply chain. Para quem não me conhece, eu sou o Rodilson Silva. Hoje a gente tem a honra de receber aqui no GuiaCast o nosso convidado, que é o Douglas Marques Ferreira, que é executivo de compras e também Head de Marketing e Staff Procurement na Enel Brasil, além de fundador do Café com Comprador, plataforma de conteúdo para profissionais e executivos de compras, gestão de contratos e também fornecedores. Só para trazer um pouquinho, do overview aí de sua formação, ele é formado em administração pela Anhanguera, tem pós em marketing internacional pela Universidade Metodista, especialização em suprimentos pelo Programa de Procurement Leaders da Boston, USA e MBA executivo em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas FGV. Sem mais, então, recebemos no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Douglas Marques. Douglas, prazer estar aqui com você, como sempre, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Obrigado, Rodilson, obrigado a todo mundo aí que está assistindo, é uma honra estar aqui. Rodilson, meu amigo, já acompanha esse trabalho incrível há muitos anos, aí muito tempo, e hoje estou aqui, cara, estou muito feliz, obrigado pelo convite e vamos falar coisa boa aqui, cara, vamos levar conteúdo para a turma aí. Por que vale a pena se tornar um conselheiro e ampliar a sua atuação no mercado? Existe um enorme e silencioso movimento acontecendo nas empresas brasileiras atualmente. Nesse momento, milhares de empresas estão estruturando seus conselhos, quer sejam consultivos ou de administração, e precisam da experiência de profissionais, executivos e empresários de várias áreas e segmentos de negócios. E diferente do que acontecia no passado, não é mais necessário ter atuado como presidente ou diretor financeiro de grandes empresas ou multinacionais para obter uma vaga no conselho. Não funciona mais assim. Pensando nisso, a Board Academy, uma edtech de formação e desenvolvimento de conselheiros, vem apoiando executivos e empresários nessa tão importante transição de atuação através do seu modelo de formação e desenvolvimento de conselheiros com uma proposta disruptiva e forte networking. Descubra o que é preciso para se tornar um conselheiro bem-sucedido e amplie a sua capacidade de liderança com o programa do Board Club. Acesse boardacademy.com.br, amplie a sua atuação e avance em sua carreira. Board Academy, democratizando o acesso a posições nos conselhos de empresas no Brasil. Pessoal, hoje eu chamei o Douglas, que é um amigo de longa data e um profissional também que trabalha com a gente aí dentro do podcast para poder falar um pouquinho sobre educação em compras, o profissional de compras 4.0. Porém, antes de começar o bate-papo, Douglas, eu gosto sempre de conhecer um pouquinho sobre o profissional que a gente traz, levando em consideração a sua formação profissional e principalmente também toda a sua carreira e sua trajetória como profissional da área. Levando em consideração que no seu caso, você principalmente se formou ali em propaganda e marketing, depois fez pós-graduação em marketing internacional, que são áreas totalmente aí diferentes da sua área de atuação atual. Gostaria de saber um pouquinho de você, dentro desse contexto, em que momento o marketing deixou de fazer parte das suas ambições profissionais e em que momento também compra substituiu essa jornada? Ou não, se marketing continua dentro dessa jornada de compras e você tem juntado ali a ambos para poder trazer um trabalho melhor? Cara, legal essa pergunta, porque assim, eu estudei marketing, eu queria trabalhar na área de marketing, eu publicitário, eu queria trabalhar em agência. Na minha época de estudante, existia uma concorrência muito legal das agências de publicidade, na época da W Brasil, então era aquela coisa de comercial da Brahma na TV, enfim. E eu queria ser um publicitário, eu queria trabalhar em agência, e aí eu fui estudar. Cara, não arrumava um emprego, não conseguia arrumar emprego na área de marketing, de jeito nenhum. Tentei, e aí eu consegui um estágio na área de compras. Como praticamente 100% dos compradores, a gente entra meio que por acaso na área de compras, e quando eu mergulhei ali naquele estágio, eu falei, cara, acho que é aqui que eu me encontrei. Ainda tentei estudar, fiz uma pós-graduação em marketing também,
mas nunca consegui trabalhar com marketing. E eu acabei, Rodilson, trabalhando em compras, atendendo o marketing, né? Então eu realizei meu sonho, né, de trabalhar com marketing, contratando, comprando. E hoje no Café com Comprador eu cuido da área de marketing do café, né? Então o que eu tentei durante 20 anos eu não consegui, agora com a minha empresa eu consigo, né, trabalhar com marketing. Mas marketing é uma área muito complicada de você se recolocar, você arrumar, são poucas vagas dentro das empresas, é muito concorrido, então não consegui realmente trabalhar lá no começo da carreira, mas hoje eu consigo. Hoje, através do Café com Comprador, eu consigo trabalhar com marketing. Que é interessante porque você falou, né, compras. Se hoje já é difícil, às vezes, você ter uma graduação específica de compras, antigamente muito mais, né? Você não tinha algo diretamente relacionado ao quero ser, igual você tinha, você almejava ser um profissional de marketing, ninguém tipo almeja, talvez, não, vou ser um profissional de compras, e não tem formação, até principalmente anteriormente. Não tem, na verdade não existe hoje ainda, né? O que nós temos hoje no Brasil são cursos, mas não existe uma graduação para comprador. E foi aí que surgiu o Café com Comprador. Dada essa escassez de escola, de curso e tal, a gente decidiu, falou assim, pô, vamos criar uma plataforma para levar conteúdo pro profissional. Foi aí que surgiu o Café com Comprador, né? Mas hoje ainda, cara, é difícil, né? Para você fazer um curso de compras, você tem que buscar escolas especializadas, mas não existe ainda uma faculdade de compras, né? A gente está nessa luta, nos últimos 5, 6 anos, a gente está nessa luta de tentar criar um ensino acadêmico para compras, né? Principalmente levando em consideração que você falou que não existe, né, uma graduação específica para compras, né, e hoje em dia o setor de compras exige um excelente profissional. Não é à toa que o nosso tema hoje é para falar do profissional de compras 4.0. E no seu caso você já tem mais de 20 anos atuando com compras, você já passou por diversas empresas em sua trajetória profissional e vem se preparando para se tornar também, ou já se tornou, vamos reformular, já se tornou um profissional de compras 4.0. Não é à toa que você também já está ensinando, né, outras pessoas a profissão e assim por diante. Levando isso em conta, o que diferencia os profissionais de hoje, né, em comparação aos profissionais de 10 anos atrás? Quais são as características que diferenciam esse perfil atualmente, né, e principalmente que tipo de profissional o mercado procura atualmente? Cara, excelente pergunta, porque assim, a área de compras, ela teve uma mudança muito drástica nos últimos anos. Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar em compras há 20 anos atrás. Não tinha nem internet. Como é que funcionava o bom comprador? Isso lá, 2000, 1999, 2000, 2001. Era o cara que sabia onde vendia as coisas. O bom comprador era isso. O cara tinha uma agenda na cabeça. Precisa comprar tal peça. Vai nesse lugar aqui. Precisa comprar tal serviço. Liga nessa empresa. O bom comprador era isso. Passou um tempo, lá para 2010, 2012, começou a chegar uma internet forte, começou a chegar sistemas para compras. Então, o bom comprador passou a ser aquele cara que tinha habilidade de tecnologia para poder buscar os fornecedores nas plataformas de compras. Aí surgiu o Google, surgiu algumas plataformas que a gente chama hoje de B2B, né? Que são plataformas que você consegue comprar online, vamos dizer assim. E hoje, cara, 2020 para frente, o profissional, ele precisa fazer algo a mais. Não adianta ele manjar só de tecnologia, não adianta ele manjar só de mercado. Ele tem que conhecer mercado, ele tem que conhecer tecnologia, ele tem que conhecer também agora parte técnica de compras, de negociação. E eu acho que daqui para frente o soft skills vai ser muito forte. O comprador, Rodilson, ele tem que ter hoje uma capacidade de fazer uma gestão de tempo, ele tem que ser um bom comunicador, ele tem que ser um cara que atende bem o seu stakeholder, ele tem que ter outras habilidades para poder, de fato, manter um bom relacionamento, conseguir entender a demanda, buscar rapidamente no mercado. Então, cara, cada vez mais as características são diferentes do comprador lá de trás, né? Tentando voltar na sua pergunta, né? A principal diferença é que antigamente um bom comprador ele ia mais no hard skills, ele tinha que ser técnico. Hoje ele tem que ser as duas coisas. Ele tem que ser técnico, mas ele também tem que ter um soft skills muito aguçado. Porque hoje, cara, se ele não se comunicar, se ele não souber conversar, se ele não souber se relacionar, ele não tem sucesso nenhum na carreira dele. E a pandemia mudou o perfil desse comprador também? Porque a gente sabe que o comprador ele tá muito mais acostumado ali, tinha uma tratativa diferente ali com as empresas e hoje você tem que fazer tudo à distância. O que diferencia também em relação a esse profissional que precisa estar atuando dessa forma? A pandemia foi um divisor de águas na área de compras, porque a gente foi dormir uma determinada noite, no outro dia a gente acordou remoto. Você tem que trabalhar dentro da sua casa, você tem que trabalhar longe da fábrica, longe da operação. Então o comprador, cara, ele precisou se adaptar a esse trabalho longe de tudo. Aquele comprador que estava acostumado ali a receber as pessoas na própria mesa de trabalho, quando ele ia comprar algo, ele pegava a peça ali, entendia, é isso aqui que eu tenho que comprar.
Ele passou a ter que fazer tudo remoto, cara. E como é que você se relaciona remoto? Como é que você fala com o seu fornecedor remoto? Como é que você fala com o seu cliente interno remoto? É muito complicado. Então, a pandemia veio para, de fato, separar quem é bom de quem não tá muito afim ali, né? Então, muitas pessoas tiveram problemas, muitas pessoas não conseguiram fazer a sua jornada dentro de compras, né? Então, eu costumo falar que a pandemia, ela, lógico que foi um desastre mundial, né? Pessoas morreram, famílias tiveram perdas, foi, assim, uma tragédia, não tem como explicar isso, né? Foi, todo mundo viu, aí todo mundo sentiu, todo mundo passou, pelo menos, se não na família, alguém próximo, né? Mas quando a gente fala para a profissão compras, se é que é possível falar, a pandemia deu uma profissionalizada em compras. Porque o cara que sobreviveu trabalhando em compras, ele foi testado. Ele foi testado a sair da zona de conforto, ele foi testado a se relacionar de uma forma que ele não era acostumado, ele foi testado a conversar com fornecedores de uma forma que ele nunca tinha feito na vida, ele precisou fazer um trabalho sem o chefe ali, né, cobrando, ele precisou trabalhar ali remoto. Então, assim, cara, foi um desafio gigantesco e hoje eu tenho certeza de quem sobreviveu à pandemia e passou por essas transformações todas, se tornou um profissional muito mais preparado. Até porque eu acho que aqueles profissionais que estavam talvez em compras só por estar em compras acabaram ficando para trás, né? E aqueles que melhor se adaptaram a esse novo cenário é o que se destacaram e se prepararam para se tornar o profissional de compras 4.0. Em se falando de pessoas, profissionais mesmo, quão difícil é você talvez encontrar esse tipo de profissional atualmente, né? O profissional de compras bem qualificado é difícil encontrar no mercado. As pessoas tendem a encontrar alguém que tem aquele meio termo e preparar, ou geralmente as empresas querem que o profissional já vinha pronto, né, para poder entregar os resultados? Cara, é muito difícil uma empresa encontrar um profissional de compras muito pronto, vamos dizer assim, né? Por quê? Quando um profissional de compras entra numa empresa, geralmente ele é capacitado tecnicamente. Ele sabe negociar, ele sabe fazer um contrato, ele entende de mercado, de fornecedores, mas ele não entende ainda daquela empresa. Então, é muito difícil uma empresa contratar um funcionário de compras que ele já chega performando. Ele precisa de um tempo para conhecer a empresa, para se relacionar com as áreas da empresa. É difícil até te responder, cara, porque você só consegue saber se o profissional de compras ele é um profissional bom depois de um tempo. Ele precisa de um tempo de amadurecimento dentro daquele negócio. É uma curva de aprendizado que às vezes talvez as empresas não dão esse tempo necessário. Tem muita empresa que tem pressa, né? É diferente, por exemplo, cara, não quero fazer comparações aqui, nem entrar no mérito de comparar profissões, mas se você contrata um profissional na área de medicina, um profissional na área de direito, esses profissionais, eles conseguem chegar dentro de uma empresa e já performar no segundo ou terceiro dia. Ainda bem que você não falou logística, eu sei que você já ia me usar como exemplo. Logística é muito parecido com compras. É muito parecido, porque você sabe muito bem disso, né? Você tá na área de logística há muitos anos. Para que você performe bem ali dentro da sua companhia, você precisa conhecer o negócio, né? Você precisa se relacionar com as pessoas, então vai um tempo. Muito difícil um profissional de compras entra numa empresa e no dia seguinte ele já dá resultado. Não é assim que funciona. Agora, como é que de cara você consegue saber se o cara é bom? Num primeiro papo, se você entende que o profissional sabe se relacionar bem com diretores, com gerentes, com analistas, com assistente, com estagiário, você consegue saber se a pessoa se relaciona bem com todo mundo, porque o comprador ele se relaciona com todo mundo. Ele não pode se dar bem apenas com o diretor ou com o gerente, ele tem que se dar bem com todo mundo. O comprador ele não pode ser aquele cara tímido? Então, até pode, desde que ele não deixe a timidez atrapalhar na relação, porque ele precisa conversar, ele precisa buscar esse relacionamento. Por que eu falo muito de conversar e de relacionamento? Vamos supor que eu vou comprar algo pra você, você me pede alguma coisa. Eu vou comprar alguma coisa, por exemplo, você quer que eu compre um computador pra você. Se eu não te perguntar pra que você vai usar, em que momento, qual a quantidade de horas você vai trabalhar, se você precisa de memória, ou de velocidade, ou de robustez, se eu não te perguntar tudo isso, eu vou comprar errado. Então o cara que é tímido, se ele deixar a timidez barrar esse tipo de relacionamento, ele vai comprar errado, né? Então geralmente o comprador não é tímido, geralmente o comprador fala pelos cotovelos. O relacionamento, cara, é muito importante, porque é através do relacionamento que você consegue capturar os elementos necessários para você ir no mercado buscar, entendeu?
Entrando nesse contexto do profissional de compras 4.0, a gente falou, né, exatamente sobre essa parte da educação, né? Eu sei que você tem o site que é educaçãocompras.com.br, né, que você oferece mentoria profissional, você oferece treinamento, curso de especialização, todo o contexto, né? Inclusive eu vi que recentemente você tem postado bastante no LinkedIn em relação à imersão em compras, né, que você e outros profissionais do setor abordam exatamente esse novo método de transformação dos profissionais de compras e também pessoas. Poderia falar um pouquinho exatamente pra gente sobre esse contexto relacionado a essa jornada, né, de mentor, jornada de educador, como é que você tem contribuído para esse crescimento do profissional e preparar esses novos profissionais de compra 4.0 a estar performando cada vez mais através da sua mentoria, através dos seus ensinamentos, através de um profissional já renomado no mercado que tem aí as qualificações necessárias para poder transformar esses jovens, principalmente, que querem crescer nessa área. Cara, primeiro, obrigado pela oportunidade de falar isso aqui, né, no seu programa. Como você mesmo falou no começo, né, eu tenho 22 anos de carreira. Nos meus 22 anos, eu passei por muita coisa, muitas transformações e por muitas experiências e por muitos cases de sucesso e de insucesso. Errei muito e aprendi muito. O que eu quero agora? Eu quero ensinar as pessoas. Porque eu acho que se você capacita, principalmente as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, elas vão sofrer menos, elas vão realmente chegar mais prontas, elas vão chegar mais preparadas e elas vão, cara, ajudar as empresas a comprar melhor, a negociar melhor, a performar melhor e a vender melhor. Porque a compra bem feita é o começo da ponta da empresa que vai vender melhor. Então, é um compromisso meu. Acho que a minha missão aqui nessa vida é ensinar pessoas, é ajudar pessoas, é capacitar pessoas para que elas performem melhor, para que elas entreguem melhores resultados. E se você for analisar isso, cara, uma empresa que tem um funcionário capacitado, que entrega bons resultados, a empresa performa melhor, a economia melhora, o país melhora e tudo melhora. Até porque o comprador que compra bem, automaticamente todo o processo ali dá mais lucro para a empresa no final, a sua margem, porque ele comprou bem, a operação funcionou, tudo funcionou, no final ele tem uma margem melhor, ou seja, tudo começa ali na parte de compras, né? E dentro desse contexto mostra o diferencial que não só o profissional de compras, é que assim, eu acho que compras, logística, e tem algumas profissões que até pouco tempo atrás era meio que marginalizada na empresa, as empresas não davam o devido valor. Hoje em dia esse patamar tem mudado, elas têm visto a diferença que o profissional de compras faz, né, dentro desse contexto, e isso vem com novas responsabilidades. O profissional precisa estar capacitado. É por isso que eu acho que é importante esses trabalhos de imersão, de você ter pessoas que possam ser esse mentor. Às vezes você entra cru numa empresa, mas você tem o seu gestor, que é aquele cara que vai te mentorar a te tornar um profissional melhor. Aquele que não tem esse tipo de experiência, tem esses treinamentos, tem essas imersões de você aprender com não só um, mas vários outros profissionais, pegar diferentes insights, diferentes aprendizados e se tornar também um profissional melhor. Dentro desse contexto da imersão, do que você oferece, né, que vocês têm trazido agora para o mercado, como é que ensinar, como é que tá ali participando, como é que trazer mentoria tem contribuído também para o crescimento desses profissionais? Inclusive, se você puder trazer exemplos é bom, e também para o seu próprio crescimento, né? Porque muita gente fala, quem ensina aprende muito mais. Assina embaixo da sua frase. Eu acho que o momento da minha vida que eu mais aprendi foi esse momento agora que eu, de fato, comecei a dar aula, comecei a ensinar. Ô Dilson, a imersão é fantástico, cara. Por quê? Como eu comentei ali pra você no começo, o perfil do comprador, ele é composto de vários elementos. Então, o cara precisa se comunicar bem, ele precisa ter uma gestão de tempo, ele precisa entender de tecnologia, ele precisa saber fazer finanças. São várias coisas. Então, lá na imersão que a gente faz, né, pela minha empresa que chama Educação em Compras, nós fomos buscar especialistas em cada área. E aí a gente se tranca numa sala e esses especialistas ensinam tudo que eles sabem para o comprador. Então o comprador, ele aprende se comunicar, ele aprende a fazer finanças, ele aprende a fazer compras estratégicas, ele aprende a fazer relacionamento com o fornecedor, ele aprende a fazer gestão de tempo, ele aprende a tecnologia e no final disso tudo a gente ainda motiva o cara. Ele sai de lá voando para na semana seguinte ele implementar na empresa dele. Então o ato de mentorar é muito gratificante, porque você consegue agregar na vida da pessoa. Então você pediu exemplos. Cara, tem vários exemplos de pessoas que a gente transformou a vida. A pessoa chega lá com uma expectativa de aprender e ela aprende. Ela sai de lá e depois ela manda uma mensagem falando: cara, sabe aquela dica que você me deu? Eu implementei aqui na minha empresa e funcionou. Sabe aquela dica de negociação? Eu fiz aqui e funcionou. Eu tenho amigos que eu mentoro já há muitos anos e agora eu comecei a trazer para essa metodologia. E o feedback deles é o que alimenta. O cara vira para você e fala: meu, olha, eu vou te falar, você fez diferença na minha vida. Eu trabalhava desse jeito, depois que eu ouvi você falar, eu mudei, estou trabalhando dessa forma e hoje eu sou uma pessoa melhor. E aí tem um ponto legal que é o seguinte: quando você muda uma pessoa no âmbito profissional, você muda ela também no âmbito pessoal. Então a pessoa passa
a trabalhar melhor, se comunicar melhor e ela fica mais feliz, se relaciona melhor com a família, com os filhos. Ou seja, esse trabalho de mentoria, Rodilson, é um trabalho que transforma pessoas em pessoas melhores. E, por consequência, profissionais melhores. É muito gratificante, cara. É muito legal. Dentro do contexto de compras, que você até falou que você traz especialistas de cada área, né? O profissional de compras, ele pode, por exemplo, se especializar especificamente, por exemplo, eu quero ser um especialista só em contratos, eu quero ser um especialista só em determinada outra área. Existe esse tipo de separação também no setor? Existe. Uma área de compras, ela é grande e existem várias sub-áreas lá dentro. Então tem o comprador que faz, por exemplo, avaliação de fornecedores. Tem um outro que faz avaliação de riscos. Tem um outro que faz, por exemplo, a parte financeira, que é controle, saber quanto que comprou, quanto que economizou. Vamos dizer assim, é um controller, né? Vamos chamar assim. Então, dentro de uma área existem várias e várias possibilidades. Eu, na minha carreira, eu já fiz um pouco de cada coisa e hoje eu me considero um generalista, ou seja, eu sei um pouco de cada coisa. Mas tem pessoas, cara, que se especializam numa função, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que se especializam na questão de gestão de contrato. Sabe tudo de contrato, se especializa naquilo. E é bom, porque as empresas precisam. Às vezes você vai fazer uma compra de uma coisa muito grande, muito complexa, você precisa dessa pessoa para te ajudar a discutir cláusulas, discutir indicadores, discutir algumas especificidades relacionadas àquilo. Como a área de compras é muito ampla, é difícil você ter um profissional que entende de tudo. Eu tive o privilégio na minha carreira de fazer um pouquinho de cada coisa. Já trabalhei com fornecedor, já trabalhei com riscos, já trabalhei com negociação, já trabalhei com compras estratégicas, já trabalhei com compras spot. Compras spot é aquele pedaço de compras que as pessoas não gostam muito, que são compras emergenciais, são compras que você tem que sair correndo e fazer, porque a fábrica tá parando, porque, acabou o negócio ali, você tem que correr. Já fiz muito isso. Já trabalhei também com centralização de compras, por exemplo. Tem empresas que se juntam para comprar junto, né? E aí você... melhora o preço. Melhora demais, cara. Melhora demais. Só que e a logística disso? Você que é de logística, você sabe, né? Legal. Imagina, você junta 50 empresas. Junta tudo ali, compra junto. Você consegue uma negociação excelente. E para entregar nas 50 empresas? E para faturar uma nota para cada empresa? Né? Então tem... Por um lado é muito bom, por outro lado tem uma operação complexa, né? É o ônus e bônus. Exatamente, cara. E para te colocar numa sinuca de bico, se você tivesse que hoje um profissional que está começando em compras, jovem, qual seria a sua indicação? Ser um profissional generalista nesse momento ou ser um profissional especialista? Sinuca de bico mesmo, hein? Eu vou dizer o que eu fiz na minha carreira e que deu muito certo e talvez as pessoas possam se inspirar aqui pelo que eu vou falar. Não quer dizer que seja a forma mais correta, mas é a forma que deu certo. Eu comecei especialista e eu vejo muitas pessoas começando especialista, porque é assim que você chama atenção dentro de uma empresa. É muito difícil um jovem chegar numa empresa e já saber tudo. Até porque você falou que não tem uma faculdade específica. Não Talvez tem. Se você tivesse uma faculdade específica que abordasse cada etapa do profissional de compras, talvez ele já chegasse sabendo um pouco mais. Exatamente. Então ele precisa, Rodilson, num primeiro momento, se especializar em alguma área. Então vou mudar. Qual área dessa especialização hoje, atualmente, você indica que talvez o profissional ele se daria melhor nesse momento em que estamos vivendo aqui? O que está acontecendo com o mundo hoje? O mundo está se automatizando. Tudo é internet, tudo é... Hoje o Facebook virou metaverso, tá todo mundo correndo para esse modelo. O que está acontecendo? Hoje nós temos muitas informações. Muitas. O tempo todo é informação. Quem que se destaca hoje? Aquele profissional que consegue olhar para aquele bolo de coisa, filtrar o que é essencial e jogar fora o que não é. Então... Um profissional hoje que se especializa em inteligência de compras é o que vai sair na frente. O profissional hoje mais valorizado dentro de uma empresa é aquele que entende de dados, entende de relatórios, entende de controles, porque a empresa precisa tomar decisão. Só que são muitos dados. Então, a pessoa que hoje consegue entender de controles, sistemas, o Excel ainda é muito usado, a pessoa que tem habilidade com tecnologia, ela se dá bem, ela consegue performar melhor do que, por exemplo, alguém que vai trabalhar com negociação, com fornecedores. Isso é importante também, mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, se eu puder indicar para quem está começando em compras, se especialize em dados, se especialize em relatórios, em controles. É muito melhor hoje você conversar com uma pessoa que chega para você e fala assim, Rodilson, dentro de um cenário aqui de 1 milhão, eu estou conversando com você sobre 100 mil e esses 50 mil tá na sua mão, do que alguém que não sabe ainda o que tá fazendo, mas sabe negociar muito bem, mas não tem noção do todo, entendeu? Então, hoje acho que a resposta para sua pergunta é dados, controle, eu acho que é por aí, cara.
Pessoal, acho que deu para entender bastante, né, dentro desse contexto profissional de compras 4.0, né, e principalmente você que é profissional de compras, que está começando na carreira e quer se especializar, ser um especialista em algo, que a gente já teve a sugestão também de um especialista com mais de 20 anos aí no mercado. Falando um pouquinho que você trouxe o contexto café com comprador, né? Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho, né? A gente sabe que o Café ele é um portal que traz conteúdo para profissionais de compras, já tem bastante tempo no mercado, tem não só o café, mas diversos outros serviços que vocês oferecem, mas em poucas palavras, né? Quando a gente fala de um pitch do café com comprador, você poderia falar pra gente, né? O que seria o café com comprador e principalmente de onde surgiu a ideia? Você já deu um overview inicial, mas não só café, de onde surgiu a ideia e como você fez para materializar e trazer isso à tona para todos. Legal, cara. O Café, na verdade, é uma empresa que surgiu de várias outras empresas que eu tive. Eu fundei algumas empresas e o Café é produto disso tudo. O Café hoje, ele nasceu com uma responsabilidade de entregar conteúdo para o profissional que não tem uma faculdade. O comprador, ele não tem faculdade. Não tem, mas ele tem o Café com Comprador. O Café com Comprador hoje pode ser chamado de faculdade do profissional de compras. O que ele tem lá no Café? Entrevistas com líderes de compras, podcasts, textos, boletim, tem uma série de produtos, tem vários produtos que leva conteúdo. A gente não cobra nada de comprador. Nós temos mais de 60 mil compradores que estão lá todo dia consumindo conteúdo. Estamos no Brasil, temos uma plataforma no idioma espanhol que pega a Espanha, México e todos os países da América Latina. Temos uma plataforma que é feita em inglês, que pega Estados Unidos e Europa. E temos uma plataforma agora que a gente desenvolveu para a China, que chama Café com a China. Tá? Então a gente hoje, nós somos considerados o grupo Café com Comprador. Em breve teremos Café África e Café França também, tá chegando aí. O que o Café faz, cara? Como é que funciona o Café com Comprador? Ele leva conteúdo para profissionais de compras. Mundialmente agora. Mundialmente. Todo mundo que precisa estudar sobre qualquer metodologia, vai lá no Café que tem conteúdo. Quer estudar sobre soft skills, vai lá no Café que tem. O Café hoje, ele atende, como eu falei, 60 mil profissionais de compras com relação a qualquer tipo de conteúdo que ele queira. E a partir do momento que a gente gerou essa rede, a gente chamou a atenção de empresas que querem vender lá dentro. Por quê? O comprador, ele precisa comprar os seus produtos, materiais, serviços, enfim. E aí as empresas que são fornecedores patrocinam o Café com o Comprador para mostrar suas marcas para essa galera que está aqui. E aí a gente gerou uma grande rede de relacionamento entre comprador e vendedor. Então assim, cara, todo mundo que tem uma empresa, que trabalha na área de vendas de uma empresa e quer vender mais, anuncia lá no Café, porque é ali que tá o público. Eu costumo brincar, cara, que você pode anunciar na Rede Globo de televisão, você pode anunciar no SBT, na Rede Band, você vai impactar 20 milhões de pessoas, mas você não impacta 60 mil compradores. Lá no Café você tem isso. Então por isso que nós hoje estamos aqui com muito orgulho dessa rede que a gente criou. Hoje nós somos a maior empresa de conteúdo do mundo e nós somos muito felizes porque a gente criou algo muito verdadeiro, né? A gente não privilegia nenhum fornecedor, a gente não privilegia nada, a gente simplesmente existe para agradar e levar conteúdo para o comprador, e essas empresas que querem vender anunciam lá no Café e gera negócio. E aí começa cada dia mais gerando negócio, entendeu? Então esse é o Café com o Comprador, cara. Excelente, tá aí. Café com Comprador internacional. Falando um pouquinho até do podcast, né? Que a gente sabe que, não de agora, né? Mas acho que já tem algum tempo que o podcast, assim como o que a gente tá fazendo agora, vem crescendo bastante no Brasil. Você receber alguém do setor, para os profissionais que estão acompanhando ali o conteúdo, você conhecer um pouco daquela história, principalmente de profissionais que eles admiram, que vem colocando em prática todo o contexto ali com a expertise, né? Conhecer a história dele, conhecer um pouquinho das suas atividades, o que ele fez para chegar até ali, quais são as indicações. Isso faz bastante diferença para os profissionais que querem acompanhar, né, um pouco mais desse conteúdo. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho também como é que são selecionados os convidados. Vocês têm pretensão de estar gravando em estúdio, né, de crescer um pouco mais dentro desse contexto, de trazer conteúdo escrito, que você já traz, trazer conteúdo em áudio, que você já traz, trazer conteúdo em vídeo, gravação ao vivo, e crescer um pouco mais também esse contexto de gerar conteúdo para as pessoas. Como a gente falou, tá tudo se tornando tecnológico. E para esse projeto de podcast, que pretensões vocês têm? Cara, é engraçado que assim, o Café surgiu antes da pandemia. Então, o que a gente fazia antes? Qual que era o propósito do Café? Nós íamos até as empresas. E é muito legal. Ninguém fez isso na história do Brasil, cara, e do mundo. O que a gente fazia? A gente visitava as empresas e gravava lá nas empresas. A gente fez isso durante um ano. Por isso que chama Café com o Comprador. O café vem daquela forma de fazer negócio, né? O comprador fala assim, vamos tomar um café comigo. Vem aqui, vamos tomar um café na minha empresa e tal. Não é o café em si, não é o produto. É uma reunião de negócios. Então, cara, antes da pandemia, durante um ano, mais
mais ou menos, antes da pandemia, o Café visitava as empresas e gravava lá no escritório das empresas. Aí veio a pandemia. Puta, o que nós vamos fazer na pandemia? Pô, vamos gravar online. Então a gente passou a gravar, cara, tudo remoto, tudo pela internet e tal. Então perdeu um pouco daquela essência de estar presencialmente ali. Agora que a gente já tem condição de gravar em estúdio, o Café voltou a gravar em algumas empresas. Só que assim, 95% das empresas ainda não permite, né, você estar presencialmente lá. Então nós voltamos a gravar em algumas poucas empresas presencialmente, mas a gente ainda continua gravando pela internet. Mas, cara, quando passar isso tudo, né, se tudo correr bem, se as vacinas aí acontecerem do jeito que estão acontecendo e a população estiver imunizada, a gente vai sim gravar nas empresas e nos estúdios, né? Porque o grande lance do Café com o Comprador é o tete a tete, né? É o bater caneca com caneca, cara. Porque assim que a gente surgiu, né? Eu acho bastante interessante também que vocês estão sempre abertos, né, também a novas parcerias, aberto a novas oportunidades, né, para outras empresas que querem trazer conteúdo, né? O próprio Guia Trash, a gente tem contribuído através das parcerias para trazer conteúdo ali dentro do Café. Eu queria saber que tipo de parcerias também vocês buscam, se tem outros tipos de parcerias no radar que vocês acham que poderia ajudar a engrandecer ainda mais esse conteúdo tão importante do Café. Que tipos de parcerias vocês estão buscando para poder crescer ainda mais esse framework de trazer conteúdo para os profissionais de compras? Cara, isso é legal, porque assim, pensa que o Café hoje é uma plataforma que não defende marcas, não defende posicionamentos. Nós somos uma plataforma geral, para que todos possam estar lá. Partindo do princípio que nós somos livres, não tem taxa, não tem custo, todos os compradores possíveis estão lá consumindo conteúdo, por um lado. Pelo outro lado, qualquer empresa que queira estar lá pode estar lá também. Então, eu acho que o Café tem uma missão de daqui a alguns anos chegar num nível maior ainda, aproximar compradores e vendedores para ser a grande praça de negociação do Brasil e do mundo. E a gente ajuda, a gente intensifica isso, porque a gente incentiva as compras, as negociações, e no final das contas, cara, a gente tá ajudando o PIB, a economia, o Brasil, e a gente tá crescendo, tá todo mundo crescendo. Então você pergunta, quem que é interessante pro Café? Qualquer empresa tem acesso ao Café com o Comprador. Nós temos uma seção lá dentro que chama Café Labs, ou seja, é um lugar que todo mundo pode entrar lá e mostrar o seu produto. Inclusive o GuiaCast é uma das empresas que está sendo disponibilizada lá. Então, é muito importante, inclusive, porque o profissional de compras, ele tá ali do ladinho da logística. Tudo que se compra, existe uma logística. Tudo que se vende, existe uma logística. Então, a área de logística é a irmã de compras. Então, o GuiaCast, eu até convido todo mundo a visitar o espaço que nós temos lá dentro do nosso portal do GuiaCast, porque são conteúdos de logística. É complementar, cara. Não dá pra você estudar só compras. Não dá. Porque não adianta você só comprar. E a logística? Como é que vai entregar? Como é que vai se posicionar isso? Como é que você vai organizar a continuidade da compra? O GuiaCast foi um grande parceiro nosso nesse sentido. E a gente estende aí o convite a qualquer empresa. Se você vende material, serviço, equipamento, solução tecnológica, o que você vender, tem comprador ali para comprar o teu negócio. Essa ideia de criar esse grande ecossistema foi um insight bacana que nós tivemos lá atrás. Você sabe que o Café nasceu querendo ser um canal no YouTube? Era pra ser um canal no YouTube. A gente queria, vamos levar conteúdo e tal. Só que, cara, o YouTube é uma empresa. A gente pensou, por que a gente não cria uma empresa sem depender de nenhuma rede social? Uma empresa originada no Brasil, uma empresa com recursos próprios dos criadores, uma empresa genuína, uma empresa que vai realmente levar conteúdo. E deu super certo. Então hoje a gente chegou nesse nível, chegou nessa potência toda de poder falar que nós somos uma multinacional nascida e criada em São Paulo, no Brasil. É muito gratificante, né? Então, nossa missão é essa, Rodilson, é levar relacionamento. A gente quer juntar o maior número possível de compradores com o maior número possível de vendedores para que seja feito o maior possível de negócios e assim todo mundo cresce, né? Essa é a ideia, cara. É por isso que eu sempre brinco com você, né? Me ensina a fazer o que você tá fazendo no Café para fazer igual aqui dentro da área de logística. Entrando no contexto lá da equipe do Café, né? Porque assim, quem fundou o Café foi você, eu sei que tem um Rui. Como é que é essa infraestrutura de planejamento de vocês em relação à equipe que faz parte? Você fala muito de família, né? E
Quem são as pessoas que estão aí exatamente nesse framework? Cara, é muito legal isso, porque o café hoje tem 2 anos e pouco, quase 3 anos. Durante 1 ano, era eu e o Rui, só nós dois. Então, a gente tinha os nossos empregos e a gente trabalhava pro café na hora do almoço e à noite, e final de semana. Então, era uma correria maluca pra botar o café no ar. Aí começou a crescer, começou a chegar patrocinadores, começou a chegar a receita, a gente começou a contratar pessoas. E aí cresceu, cara. Hoje nós somos uma empresa de praticamente 20 pessoas. Nós temos vários apresentadores, nós temos uma área de tecnologia que faz toda a edição, que faz toda a publicação ali das nossas entrevistas. Eu falo muito de família porque, pra mim, cara, família é a base de tudo e a minha família trabalha também junto, então minha esposa, o meu filho, minha filha, a gente consegue, de certa forma, colocar eles para trabalhar junto ali. Então a coisa foi crescendo, hoje nós somos praticamente aí quase 20 pessoas, temos a equipe Brasil, temos a equipe Espanha, temos a equipe Argentina, temos a equipe Estados Unidos, temos a equipe China, então virou uma empresa grande, cara, né? Virou um negócio assim, bastante grande, a gente tem até dificuldade de poder conversar com todas as pessoas que trabalham, né? Porque antigamente era eu e o Rui, aí de repente veio o Everton e o André, que eram nós quatro, os 4 ali da base do café, e hoje, cara, são 20 pessoas, né? É muita gente, é muita coisa. E graças às pessoas que trabalham com a gente, o café é o que é. Porque nós defendemos muito o trabalho em equipe, muito o trabalho delegado. Cada um tem sua responsabilidade. E cada um entrega de uma forma excepcional, cara. Porque eu não consigo olhar tudo. Se eu não confiar na pessoa que faz a edição, na pessoa que faz a publicação, na pessoa que tá fazendo a venda, na pessoa que tá fazendo o recebimento ali, na pessoa que tá conversando com os clientes, se eu não confiar nessas pessoas, eu vou trazer tudo pra mim e a empresa não vai rodar. Então, assim, graças a Deus, graças à energia dessas pessoas que trabalham no café, hoje nós somos uma multinacional com mais de 20 pessoas que atende aí praticamente quase metade do mundo. E a hora que a gente lançar, Rodilson, o Café África e o Café França, cara, nós vamos atingir praticamente 80% do mundo, né? Que é a nossa visão. A nossa visão é ser líder mundial em geração de conteúdo. Tamo quase lá, cara. Tamo chegando. Excelente, tá aí, ó. Café com comprador, pessoal. Então, acho que é bastante importante para você, profissional de compras, não só aprender através de imersão, através de mentorias, através de, como a gente falou, né? E trouxe todo o contexto, falando um pouquinho da educaçãocompras.com.br, mas que você também, dentro do contexto aí de podcast, você consiga não só absorver conteúdo escrito, não só quando não tiver tempo, ouvir ali profissional relevante do setor e adquirir todo o conhecimento necessário também em formato vídeo, que o Douglas está trazendo aí conteúdo e toda essa multinacional voltada aí para os profissionais de compras. Douglas, dando continuidade, a gente tem bastante assunto aqui para abordar, porque, como a gente falou, você não para, né? Então, agora eu sei que você recentemente foi nomeado presidente da ANGC, que é a Associação Nacional de Gestores de Contratos. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho exatamente para a gente sobre a associação, quais são seus objetivos, principalmente suas pretensões como presidente, o que podemos esperar, né, dessa nova empreitada frente à sua carreira profissional. Bacana, Rodilson. A ANGC é uma associação que já existe há pelo menos 10, 12 anos, né? É uma associação muito importante no cenário de contratações do Brasil. Eu recebi esse convite com um entusiasmo muito grande, porque tem tudo a ver com as minhas pretensões de carreira. Ser presidente de uma associação hoje, para mim, cara, é uma realização de um sonho, e principalmente por poder levar mais ainda conteúdo para profissionais. Então, qual que foi a primeira premissa da associação? Vamos assumir, vamos montar uma diretoria muito boa, muito importante, para que possa de fato fazer um trabalho diferenciado. Porque a gente quer pegar tudo que eu te falei do café com o comprador, que é levar conteúdo para o profissional, e tudo que eu tenho também na minha empresa que chama Educação Compras, que é levar conteúdo, treinamento. A associação é uma mistura disso tudo. O que a associação vai fazer? Gerar boas práticas, gerar benchmarking, buscar todo mundo que trabalha com contratação e levar para essa rede boas práticas de negociar contrato, boas práticas de gerenciar contrato, boas práticas de legislação, e não só na esfera aqui de Brasil. A gente quer trazer o que a Europa está fazendo de coisa boa, o que os Estados Unidos está fazendo de coisa boa. Então, cara, a gente quer romper as barreiras da associação, porque a associação, e eu respeito muito quem já trabalhou lá, quem foi líder, só que, cara, a gente quer dar uma balançada no negócio, a gente quer trazer coisas novas, coisas modernas, inovações. Porque todo mundo sabe, cara, daqui 1, 2, 5 anos, os contratos vão estar na internet, os contratos vão estar praticamente tudo nas plataformas digitais, a área jurídica se transformou. Então, a
a gente quer pegar essa galera, esses profissionais que estarão lá com a gente e deixar eles prontos pro futuro, cara. É isso. E aí a gente montou uma diretoria excepcional, um Dream Team. Inclusive, nosso mestre Rodilson aqui faz parte também do comitê de logística, que é o cara que mais entende de logística aqui do Brasil, na minha opinião. Quiçá do mundo. Quiçá do mundo. E a gente quer realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas. Levar muito conteúdo para todo mundo, cara, que trabalha com gestão de contrato e fazer parte dessa associação vai estar preparado para o que vier pela frente. É a grande missão da associação. Eu estou muito feliz por ter assumido essa presidência e o meu grande desafio é levar realmente essa inovação, dar uma balançada e colocar coisa nova. Então é mais ou menos isso que a gente tem como missão lá dentro, cara. Isso é excelente, porque quando a gente fala de contratos, a gente sabe que a Europa tem uma metodologia, outros locais têm outras metodologias. O que é ou não melhor que poderia ser aprimorado, o que daquilo talvez não se aplica no Brasil, né, devido às suas diferenças e assim por diante. Você ter algo assim diferenciado, inovação, porque muitas vezes a gente fala, isso aqui já está acontecendo em determinado lugar, aqui não. Por quê? Porque eu acho que não tem ninguém, não tem uma empresa ali que está a par disso para poder trazer isso para o setor. Gerenciar contrato é muito difícil, né? Por quê? Primeiro, cara, olha a legislação do nosso país. É muito complexa. Olha o mercado que muda a cada momento. Então, se a gente parar pra pensar, tudo que a gente faz hoje, amanhã já mudou tudo, cara. Daqui um mês já virou velho. É um desafio muito grande de sempre manter esse profissional atualizado, cara. É muito complexo isso. Se você parar pra pensar na sua carreira de logística, você contrata empresas, você contrata transportadoras, você contrata armazéns, você contrata mão de obra. Se a gente olhar 5, 10 anos atrás e fazer uma comparação com os dias de hoje, cara, já mudou tudo. Então, assim, a gente precisa estar em constante aprendizado, em constante atualização, porque senão fica tudo velho, né, cara? E a gente sabe que uma associação, como a gente falou, a Associação Nacional dos Gestores de Contrato, uma associação precisa de associados, né? Se você tivesse, por exemplo, hoje, falar diretamente para os profissionais de compras, para eles se associarem, por exemplo, à associação, que tipo de convencimento, né, você poderia estar falando para ele exatamente para cada um deles sobre os benefícios de estar se associando, porque eu acho que é um ponto importante para a associação ter os associados, mas também é algo muito importante a associação trazer todo o conteúdo necessário para que aquele profissional também ele consiga se tornar um profissional melhor. Como que funciona exatamente esse contexto? Nós temos duas frentes. A frente diretoria da associação e staff, né? O que é o staff da associação? As pessoas que vão trabalhar na associação. Nós escolhemos a dedo excelentes profissionais para poder de fato passar conteúdo para os associados. Em 2022 nós vamos começar a mostrar para os associados o que a associação vai fazer. E aí nós vamos começar a atrair esses associados. Porque eles não sabem ainda. Eles não sabem o que a gente está preparando, por exemplo. Nós vamos ter uma certificação lá dentro. Nós vamos ter alguns cursos, alguns eventos de alto nível para poder atrair esses associados para lá. Então, quando virar janeiro, Rodilson, nós vamos começar a comunicar tudo que a gente vai ter lá dentro. E aí sim vai despertar o interesse dessas pessoas para se tornar associado. Mas como um spoiler aqui, eu posso já dizer que assim, tudo que você nunca viu na gestão de contrato, você vai ter lá. A pessoa que hoje trabalha em compras, em logística, no financeiro, no RH, em vendas, na área de seguro, todas as pessoas que têm dentro da sua jornada de trabalho alguma relação com o contrato, busca lá a NGC, porque lá na NGC você vai ter muita coisa boa, muito conteúdo, muitas informações novas, muito direcionamento para onde vai o futuro dos contratos, o que vai acontecer, você vai ter evento, você vai ter certificação, você vai ter uma série de coisas. Então assim, segue lá a NGC que você vai ter muita coisa boa, cara. E se falando inclusive de futuro e de contratos, né, a gente sabe que agora, né, com a LGPD e todo esse tipo de coisa. A LGPD, dentro desse contexto, ela vai impactar os contratos, né? Até que ponto isso vai fazer a diferença? Quão importante é os profissionais de compra também se familiarizarem com a LGPD, levando em consideração essa necessidade de aplicar dentro dos contratos? O que é que vocês estão talvez preparando para esse contexto tão importante de ter a LGPD como um drive também para os contratos, que vai ser bastante relevante? Total, a LGPD tá, assim, 100% ligada ali a contrato, porque assim, primeiro que nós temos uma lei que mudou tudo, né? Hoje em dia você não pode mais fazer
um gerenciamento de contrato sem respeitar a LGPD. Por quê? Porque você está lidando com os dados das pessoas. Está lidando com dados do contratante, do contratado. Você tem que realmente, pelo menos, seguir a cartilha do LGPD. Quando a gente fala de LGPD, né, que é Lei Geral de Proteção de Dados, tem uma série de elementos que você precisa prestar atenção dentro de uma relação comercial. Antigamente, ninguém observava isso. Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma compra do Rodilson. Eu não posso simplesmente pegar o seu nome, seu documentos, seu endereço e fazer uso disso sem ter uma regra clara, um documento assinado por você, enfim. Então, dentro de uma relação de contratos, a LGPD, cara, acho que é o primeiro degrau de tudo. A gente precisa se adequar a isso. E dentro lá da NGC, nós temos o Silvio, que é um diretor nosso, que vai cuidar de LGPD. Ou seja, ele vai explicar, demonstrar, enfim, palestrar e divulgar tudo que você precisa cumprir dentro de uma LGPD. Hoje, a lei já está rolando, cara. Se você não cumprir essa regra, você pode ser multado, você pode ser processado. A gente viu agora recente lá nos Estados Unidos o próprio Facebook passando por um problema com relação à LGPD, cara. Vazou informação lá, o cara não tinha um controle para aquilo, ele, tomou um processo. Ah, mas não pagou, isso aí é outra questão. É necessário, é importante, é lei, precisa cumprir, né? Então, nós temos dentro da NGC um módulozinho ali que fala só sobre LGPD e eu recomendo a todo mundo que está assistindo aqui, estuda esse negócio, leve em consideração, porque se você não prestar atenção nisso, você vai tomar processo. Pessoal, a gente já falou aqui sobre o Douglas, a gente já falou um pouquinho sobre quão difícil é encontrar um profissional, falando um pouquinho do profissional de compras 4.0, a gente falou do café com comprador, falando um pouquinho da ANGC. E agora eu queria falar um pouquinho também, Douglas, que a gente sabe que muitas pessoas têm o sonho de escrever um livro, você não é diferente, as pessoas querem deixar sua marca aí no mundo, né, não deixar sua marca no mercado. Você publicou alguns livros, né, O Pior Comprador do Mundo, O Treinador Extraordinário Edição 1, e mais recentemente você também fez o lançamento do Treinador Extraordinário Edição 2, né, o seu terceiro livro, para o qual não fui convidado, tá? Eu vi simplesmente o post dele lá, não me convidou para, né, participar do lançamento. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho exatamente o que a gente pode esperar para essa nova edição, referente ao Treinador Extraordinário Edição 2. Nós vivemos um momento de pandemia e a gente não pode fazer os eventos do jeito que a gente fazia lá atrás, né? Então, no próximo lançamento, você vai ser meu convidado de honra. Odilson, obrigado pela oportunidade de falar dos meus livros. Eu tenho 3 livros publicados. O primeiro livro é O Pior Comprador do Mundo. Cara, eu fui na contramão de tudo que existe no mercado. Todo mundo escreve um livro assim, as melhores vendas, o melhor marketing, o melhor... Eu fui ao contrário. Eu fui o pior comprador do mundo. Por quê? A área de compras, ela tem uma característica diferente que você aprende errando. Então, o que eu fiz? Eu peguei 18 cases de insucesso, ou seja, 18 coisas erradas que eu fiz na minha vida e escrevi um por um. E aí, a cada erro que eu escrevi, eu coloco uma metodologia e uma dica para a pessoa acertar. Ou seja, quem lê esse livro, O Pior Comprador do Mundo, ele vai ler 18 dicas para que você não erre mais, né? Então esse foi o meu primeiro livro, lancei... Um case real do que foi feito errado. Foi feito errado. Tem case lá, vou dar um spoiler aqui. Eu comprei um frete errado, eu parei a Anchieta, cara. Eu comprei aquele container a 40 HC, você manja disso, né? Ele é mais alto, né? Não passou, 40 pés, ele não passou na ponte? Não passou na passarela lá de onde eu trabalhava. Ou seja, acho que foram 20 carretas que subiram lá do Porto de Santos e não passou na passarela. Ou seja, esse é uma das histórias que eu conto nesse livro. E aí, na sequência, beleza, escrevi esse livro, foi a realização de um sonho, sucesso, vendeu tudo no lançamento, foi incrível. E aí, na sequência, eu escrevi o Treinador Extraordinário Edição 1 e agora, recente, o Treinador Extraordinário Edição 2. Esses 2 livros, eles levam metodologias para que a pessoa de compras consiga implementar na sua empresa. Então, o primeiro livro, o Edição 1, ele fala assim, Rodilson, como transformar a sua área de compras numa área estratégica em 120 dias. Ou seja, eu coloco um método para que você, comprador, consiga transformar a sua área de compras numa área estratégica em 120 dias. E o segundo livro, ele fala sobre o profissional disruptivo. Por quê? Hoje a gente vive nesse ambiente de internet, de mudança, de tecnologia. Só que e o profissional? Ele tem que ser disruptivo. Não adianta nada. Você me provocou aqui agora há pouco sobre o profissional tímido. Se você tem
a área de compras usando sistema, tecnologia, inovação, metaverso, tudo isso tá pegando ali. E o profissional, se ele não tiver essa capacidade, cara, de trabalhar com isso tudo, não vai acontecer. Imagina um cara que não tem habilidade para lidar com isso tudo, tendo que lidar com isso tudo, não vai rolar. Então, esse segundo livro, ele fala sobre o profissional disruptivo. É muito legal, cara. Recomendo a todo mundo a buscar esse livro. Mas aí, esse contexto do nome, o treinador extraordinário, o que seria o treinador extraordinário? É uma coletânea. Quem liderou esse livro foi a editora Anjo. O que eles fizeram? Eles selecionaram alguns profissionais com destaque em cada área de atuação. Então, por exemplo, na área de compras eu fui escolhido. Aí eles buscaram lá na área de psicologia uma pessoa muito importante. Na área de treinamentos, uma pessoa muito importante. E aí cada uma dessas pessoas escreveu uma parte do livro com o grande objetivo de levar mesmo essa questão de levar um treinamento extraordinário para quem lê o livro, né? Então é mais ou menos essa linha que foi feita essa coletânea. E, cara, eu me senti muito honrado e prestigiado de poder participar de mais um livro aí. Excelente. Eu perguntei isso daí porque, na verdade, eu não conheço muito sobre livro, levando em consideração que eu não fui convidado novamente, mas, brincadeiras à parte, excelente aí as opções, né? O Pior Comprador do Mundo e o Treinador Extraordinário, edição 1 e também edição 2, tá bom, Douglas? Chegando nas perguntas finais, né? Eu sei que relacionado a perspectivas futuras, considerando o trabalho, você tem um trabalho da Enel, você tem o Café com Comprador, você tem a NGC, você tem os livros que a gente falou, você tem também, você falou um pouquinho do Café Labs, tem a gente acabou não entrando no assunto, você pode até falar um pouquinho, o Café Procurement Hub, ou seja, muita coisa. Entrando nesse contexto, né, qual que é o cenário que você tem trabalhado frente ao planejamento estratégico, tão necessário para a sua carreira profissional, mas também dentro do contexto aí das atividades relacionadas a compras, Café com Comprador e assim por diante. Ou seja, o café já se tornou internacional. E o Douglas, profissional de compras, né? Como é que você tem trabalhado frente a esse planejamento estratégico para você como profissional do setor? É difícil, é muito trabalho, a jornada é cansativa, tem muita coisa para fazer, mas eu tenho uma equipe que me apoia, eu tenho uma equipe que me ajuda. Então, por exemplo, hoje eu trabalho na Enel, eu tenho lá minhas atividades, eu tenho o Café com o Comprador, eu tenho minha equipe que me ajuda, eu tenho Educação Compras, que é a empresa que eu faço mentoria e dou treinamento e dou aula, mas eu também tenho minha equipe, e tem a NGC, né? A gente acabou de falar agora que eu tenho uma diretoria bastante atuante, incrível também, que me ajuda. Então, assim, cara, são vários pratinhos, né, que a gente roda aqui, mas o grande segredo, Rodilson, tá na questão da equipe, tá na questão de você poder confiar em pessoas para te ajudar, porque sozinho, cara, eu não vou conseguir tocar isso tudo. Então, hoje eu divido aí, a gente até brinca, né, que eu tenho 4 empregos, né, mas eu só consigo tocar esses 4 empregos com a ajuda das pessoas. Se não for a ajuda das pessoas, e principalmente da minha família, eu não ia conseguir chegar nesse nível de ter muita coisa assim. E o meu futuro, cara, caminha para isso, né? Assim, ao mesmo tempo que hoje eu tenho 3 livros publicados, eu já estou escrevendo mais um livro para lançar ano que vem. Na minha empresa de educação, eu já tenho projetos para fazer várias imersões ano que vem, né? Você falou bastante da imersão que eu fiz agora recente. A imersão gerou tantos resultados, tanto feedback positivo, que eu já estou planejando 4 imersões para 2022. A mentoria que eu faço tá gerando tanto resultado, tá atendendo tanto as pessoas, que eu já tô divulgando para fazer mais mentorias ano que vem. Então, assim, cara, na medida que eu tenho equipe, tenho ajuda, minha família me apoia, trabalha comigo, eu vou buscando oportunidades e a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo. Não é fácil. Por exemplo, final de semana eu não fico descansando, eu trabalho. À noite, eu não vou assistir novela, cara, eu trabalho, né? Você sabe disso, você também. Esse rapaz aqui, ó, também tá na mesma jornada, né? Você tem o seu trabalho, a sua empresa, seu podcast, você tem, enfim, multifacetas aí. E eu acho que esse é o grande legado que eu quero deixar aqui, entendeu? Eu quero que os meus filhos, a minha família, sintam orgulho do que eu faço, os meus amigos também me admirem pelo que eu faço e que eu possa também incentivar pessoas a fazerem isso. Sabe aquela frase, o trabalho dignifica o homem? Acho que isso daí, cara, é a frase mais correta pra minha vida, né? A gente precisa, de fato, produzir, trabalhar, ajudar o próximo. Eu acho que isso gera muita felicidade aqui no Douglas e eu não me vejo fazendo outra coisa, cara. Eu não consigo me ver trabalhando numa empresa só, bateu 18 horas, vai assistir novela, eu não consigo. Excelente. Dentro dessa sua fase empreendedora, né, que a gente sabe que multifacetas, fazendo inúmeras coisas, existiu algum momento, existiu alguma, por exemplo, decisão que você desejou ter tomado de alguma maneira diferente? Pô, eu podia ter feito dessa forma, talvez seria assim ou não. Teve alguma decisão dentro desse contexto que você pensou em fazer de alguma forma? Ou inclusive algum empreendimento que você tentou fazer, também não deu certo e assim por diante?
Que tipo de decisões talvez você pode ter pensado ali que poderia ter sido diferente e que te levaria também para caminhos diferentes? Cara, eu acho que hoje eu consigo olhar pra trás e não me arrepender das coisas que eu fiz. Eu acho que eu tomei as decisões corretas. Antes do café, eu tive 4 empresas que não performaram tanto quanto o café e eu acabei me desfazendo porque eu trabalhava pra caramba e não conseguia gerar nada, não conseguia ganhar dinheiro, não conseguia fazer nada. Então assim, eu não me arrependo das coisas que eu fiz. Eu acho que eu tomei as decisões certas. Foi importante eu ter as empresas e não dar certo, porque tudo isso me deixou mais experiente, mais preparado para hoje criar o Café com o Comprador, que é uma empresa de sucesso, e também hoje poder criar minha outra empresa, que é a Educação Compras, para poder treinar pessoas e dar mentoria. Então, olhando para trás, cara, eu não me arrependo de nada, não. Eu acho que eu acertei e não mudaria, não. Errei muito, tanto que o livro O Pior Comprador do Mundo, ele conta cases de insucesso da minha carreira, porque eu acho que todo mundo erra, e foi assim que eu escrevi um livro, né? E assim que eu ajudo as pessoas hoje. A pessoa pode pegar meu livro e ler o livro e não errar do jeito que eu errei. Então não me arrependo de nada não, cara. Errei bem errado e aprendi. E hoje ensina. E hoje ensino. Para finalizar, né, já que você falou que se considera uma pessoa realizada, né, considerando todos os seus trabalhos, né, seus anos atuais profissionais na área de compras, o que te traz mais alegria em sua linha de trabalho? Olha, ninguém nunca me perguntou isso, cara. Eu acho que a possibilidade de poder trabalhar com a minha família. Eu acho que hoje o que mais me realiza é poder trabalhar com a minha esposa, trabalhar com os meus filhos. Eu acho que é o grande ponto que eu cheguei na minha carreira, sabe? Porque assim, eu sou um cara que valoriza muito a família. Deixei quase o Douglas meio que sem palavras. Deixou, cara. Mas eu sou um cara que valoriza muito a família, sabe? Eu tenho gratidão a Deus pela família que eu tenho, porque eles são a minha base, eles me ajudam, eles me apoiam. Graças a eles eu tô aqui vivo, feliz, respirando, produzindo. E hoje trabalhar com a minha esposa, trabalhar com os meus filhos acho que tudo que eu pedi pra Deus, tudo que eu gostaria que fosse possível na minha vida, eu tenho hoje. Então, eu não peço mais nada, cara, eu só agradeço. Eu só agradeço, eu não peço mais nada. Excelente. Douglas, essa foi minha última pergunta, né? Como sempre, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a sua participação aqui com a gente no Guia Cash. Para encerrar, eu gostaria que você pudesse deixar os seus contatos e fazer as suas considerações finais pra gente. Cara, foi, assim, um prazer estar aqui contigo. Eu sou teu fã, eu admiro o seu trabalho, você é parceiro do Café, você é meu amigo. Eu já te entrevistei lá no Café e hoje estar aqui sendo entrevistado por você nessa amplitude, nessa profundidade, cara, foi muito legal, muito especial. Eu só desejo sucesso aí ao GuiaCast, recomendo todo mundo, sigam aqui esse cara que ele é fera, o cara é diferenciado. Eu queria deixar um convite para todo mundo seguir lá o Café com o Comprador. Busca lá no Google, digita lá cafécomcomprador.com.br e a minha empresa de mentoria de cursos para profissionais de compras e empreendedores, que é Educação Compras, né? Se você buscar lá educaçãocompras.com.br, você vai encontrar lá meu perfil. E eu tô disponível, cara, aí para todo mundo para poder dar treinamento, dar mentoria, ensinar, ajudar, apoiar. Me busca lá que eu ajudo todo mundo. E é um prazer fazer isso. Eu estou aqui nesse mundo para isso, para ajudar pessoas, para ensinar pessoas. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui, cara. Esse GuiaCast aqui, cara, ó. Isso aqui eu tenho um carinho gigante e estar aqui hoje sendo entrevistado por você, pra mim é uma honra muito grande, cara. Obrigado, valeu. Eu que agradeço. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Douglas Marques Ferreira, que é executivo de compras e fundador do Café com o Comprador, onde falamos sobre o tema Educação em Compras, o profissional de compras 4.0. Lembrando que se você gostou desse episódio que gravamos ao vivo, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, também deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você pode me encontrar também no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com o Douglas Marques, que te envia um GuiaCast abraço. Então a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.